Boa tarde, estamos aqui com mais uma apresentação do evento 4C, a palestra do professor Cleberton Carvalho Soares, né? O professor, ele é bacharel em Sistemas de Informação pela Unity de Sergipe, isso? E licenciatura plena em Educação Profissional pela Unisul de Santa Catarina. Atualmente é discente do programa de pós-graduação de doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal da Bahia, UFPA. Possui título de especialista em criptografia e segurança de redes de computadores pela UFF, no Rio de Janeiro, educação à distância pela UCB, no Rio de Janeiro, direito de uso de proteção de dados pela PUC de Minas Gerais e é mestre em Ciências da Computação pela Universidade de Salvador. Unifasc, Bahia. Servidor público federal lotado no campo de Itabaiana, do Instituto Federal de Sergipe, na função de professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica, além de pertencer ao Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, BASES, para credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino superior. Dispõe de larga experiência em docência, gestão e regulação na educação superior em GUIES, inclusive em projetos de implantação. No mercado de trabalho e tecnologias da informação e comunicação, atuou como analista e projetista de redes de computadores, WAN, e de voz sobre IP, VoIP. No âmbito da pesquisa, tem interesse na área de sistemas de informação, em especial as questões relacionadas à privacidade de dados e à ética na computação. Adicionalmente, mantém-se envolvido e apoia também a área de educação em temas atinentes a políticas públicas de regulação da educação superior no Brasil, com ênfase na educação à distância. Obrigado, professor, pelo aceite do convite. E o professor está com a voz. Ok. Boa tarde aí para todos e para todas. Professor Wesley, muito obrigado aí pelas boas-vindas, pela receptividade. Desde já também agradecemos pelo convite, né, ao professor Fábio e também ao professor Wesley, e também ao Instituto Federal Catarinense, tá, por esse espaço aberto aqui neste momento. E também parabenizamos o Instituto, né, nas coordenações do bacharelado em Ciência da Computação e de Mecatrônica, pelo evento, né, pelo 4C, né, Congresso Catarinense de Ciência da Computação. Tá? Então, pessoal, é uma satisfação poder estar com vocês aqui neste evento e, em especial, né, essa oportunidade que nos foi dada de compartilhar com vocês trabalho de evangelização e também, né, de conscientização relacionados com a ética na computação, principalmente no âmbito legal, né, uma vez que no Brasil nós temos desde agosto a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, é uma lei que vem estabelecer um marco muito importante para o país no aspecto da observância, né, e a criteriosa ação dos dados pessoais aos seus titulares. Tá? Então, nesta tarde, especificamente, nós vamos estar falando a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né, o compliance, que significa conformidade, voltada para os sistemas de software. Né? Então, certamente vocês aí estão envolvidos na área da computação, então conhecem sobre os elementos da tecnologia da informação, sendo um deles o de software. Né? Então, nesse momento, nós vamos estar aqui, né, aprendendo um pouco e compartilhando também do que nós temos alcançado aí nas nossas pesquisas
relacionadas à adequação do software, né, uma vez que precisa ser observada a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, esse é o escopo da nossa palestra desta tarde. Tá? Então, uma contextualização inicial, para que a gente possa ter um alinhamento com relação às questões que serão discutidas aqui. Em primeiro lugar, a gente traz aí o escopo entre dados e informação, e aí se a gente pegar alguma literatura, por exemplo, como a de O'Brien, que fala de sistemas de informação, ou Landon, né, principalmente, que fala sobre sistemas de informação, a gente tem que uma informação ela é produto, né, do processamento de dados. Tá? Então é importante a gente ter essa distinção, né, conceitual, porque também ela invade o aspecto técnico. Tá? Então, os dados que no âmbito da LGPD que nós estamos trabalhando aqui, esses dados pessoais, eles não pertencem a ninguém mais do que os seus titulares. Então, quem são os titulares dos dados? São as pessoas, ou seja, sou eu, é o professor Wesley, o professor Fábio, vocês que estão nos acompanhando. Né? Então, os dados pessoais, os nossos dados pessoais, ele é uma propriedade nossa. Tá? E a informação que possa ser alcançada a partir de qualquer tipo de ação de processamento destes dados, ela precisa, de alguma forma, ela precisa ter a nossa anuência. Né? Então, fazendo aqui uma analogia, você vai fazer uma determinada vitamina e você vai usar os ingredientes. Então, esses ingredientes, essas frutas, por exemplo, elas são os dados, né? São os elementos básicos. Né? Você vai pegar essas frutas, botar no liquidificador, ou seja, vai fazer um processamento, que aí a gente entra no elemento do software, né? E isso vai gerar uma vitamina, ou seja, vai gerar uma informação. Tá? Então, a informação ela é de propriedade, né, daquele que fez a operação, a transação ou o processamento. É verdade. No entanto, para que esta informação pudesse ser alcançada, né, dados foram utilizados. E quando a gente fala de dados pessoais, esses dados pessoais, ou seja, esses ingredientes para formar essa vitamina que o mercado em geral tanto consome, ela vem, né, de algo que é propriedade privada, algo que é meu, né, algo que é seu, algo do que a lei chama de pessoa natural. O que é uma pessoa natural? É qualquer ser humano enquanto vivo. Tá? Então, nesse escopo, para que a gente possa, então, já, né, promover a titularidade do dado, né, entendamos que nós temos, então, um elemento que é muito forte, né, que é muito contundente, que é muito desejado pelo mercado em geral, que é o nosso dado pessoal. Tá? Então, este dado pessoal, conforme define a Lei Geral de Proteção de Dados, ele pertence ao titular do dado. Esse titular é qualquer pessoa natural, né? É qualquer pessoa viva. Tá? Então, considerando o processamento de informação, nós temos que os dados eles são os elementos básicos. Então, uma referência entre dados e informação, aí para a gente avançar na nossa contextualização, que dados são exatamente aquilo que nos pertence. E informação é aquilo que, por exemplo, pertence a uma empresa. Tá? Então, a empresa precisa ter a nossa autorização para usar os nossos dados pessoais. Né? Algo que, por exemplo, pode não estar sendo observado, né? E que agora a Lei Geral de Proteção de Dados veio, então, definir, né, majorar, né, o direito do titular do dado. Tá? Então, nós temos no contexto da lei, e isso é geral, né, uma lei, ela não é, né, what to do, ela não faz, ela não define, né, como deve ser feito. Né? Ela só diz o que deve ser feito. Tá? Então, pensando
em uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai dizer como você vai proteger o dado pessoal, como a empresa precisa cumprir, mas ela diz o que deve fazer. E aí cada empresa ela vai estabelecer a sua política, os seus critérios para cumprir a lei e, né, definir como ela vai fazer, o que a lei estabelece, tá? Então há uma grande distinção e aí reside mais à frente, nós vamos ver uma dificuldade aqui para nós que somos da área da computação, principalmente os analistas de sistemas, programadores, porque a nossa formação não é uma formação jurídica, tá? Mas nós temos que fazer cumprir uma lei. Bom, e essa lei não diz, né, como nós devemos fazer, ela diz o que nós devemos fazer. Então, isso já representa um desafio, no sentido de, tá, então, como é que eu faço para cumprir a lei? Né? E quando a gente fala em compliance, a gente está falando em conformidade, ou seja, como é que eu faço para cumprir o que a lei define, para que eu possa estar em compliance, para que eu possa estar em conformidade, tá? Então, avançando na nossa contextualização, é fato, pessoal, que sistemas de software, eles processam dados, né? Isto é fato, né? É inegável que os softwares em geral, eles estão processando dados, inclusive dados pessoais. Então, no momento em que o software ele passa a processar dados pessoais, e a gente hoje não pode, para a gente imaginar um sistema de informação que não use a tecnologia da informação, é muito difícil, né? É considerado até rudimentar. Né? Então, em geral, os sistemas de informação eles vão usar da tecnologia da informação. E na tecnologia da informação nós temos o software responsável em fazer o processamento. E esse processamento inclui dados pessoais. Então, neste ponto, no momento em que o software passa a fazer processamento de dados pessoais, ele precisa, né, cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Porque se tem uma lei, né, as leis e as regulamentações, elas existem para que a gente possa, como diz o nosso quarto elemento aí, o nosso quarto tópico da nossa contextualização, ela usa para que sejam incorporados, né, padrões éticos ao sistema de software. Né? Então, essa palavra ela é uma palavra importante, né, quando nós falamos, por exemplo, de inteligência artificial. Né? Vocês, durante este evento, né, têm temas de palestras que envolvem a inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela é uma tecnologia e ela precisa ter a observância de padrões éticos. Tá? Por exemplo, então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que traz, né, que incorpora, que destaca a observância nos padrões éticos. Tá? E, claro, se é uma lei, pessoal, fato, ela precisa ser cumprida. Tá? Então, nós podemos aqui enfatizar que qualquer sistema de software hoje que faça processamento de dados pessoais e não cumpra a LGPD, este software ele é ilegal, tá? Então, é um rótulo muito contundente, né? Diz assim, olha, isso é ilegal, de fato. Né? Então, pense em qualquer coisa que você saiba, que você já ouviu de seus pais, de seus familiares, de seus amigos, olha, isso aqui é ilegal. Né? Então, ilegal não é um rótulo adequado, favorável, tá? Então, os sistemas de software que não observam, que não cumprem a Lei Geral de Proteção, que não estão em conformidade com os postulados legais, ele se torna um software ilegal. Tá? E nessa ilegalidade, nós temos, né, questões de penalidades. Né? Então, finalizando aqui a nossa contextualização, então, uma vez que nós não cumprimos, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados e o nosso sistema de software ele faz uso de dados pessoais,
Então ele é considerado ilegal, né? E ele está o quê? Sujeito a sanções. Tá? Então a Lei Geral de Proteção de Dados ela estabelece sanções. Essas sanções elas têm, de forma geral, três características. Né? A característica técnica, que, por exemplo, é você não ter acesso por um determinado tempo a uma base de dados, né? Por exemplo, onde estava o dado pessoal que foi acessado de forma ilegal, né? É uma sanção técnica, uma sanção administrativa e também as sanções financeiras. Né? Então, a LGPD, inclusive, estabelece até mesmo cifras, né? Cifras elevadas de multas que podem ser aplicadas às empresas, né? Que fazem qualquer tipo de processamento de dado pessoal em não conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá, pessoal? Então, formando aqui uma contextualização, né? Então, nós temos que os sistemas de software eles vão precisar de dados pessoais para gerar informações que as empresas necessitam para as mais diversas finalidades, tá? E estas finalidades, este processamento, ele precisa observar, né, os requisitos, né, o que a lei estabelece, né, e fazer cumprir essa lei, né, para evitar que tenha qualquer tipo de sanção, seja técnica, seja administrativa ou financeira, tá? Então, diante desse cenário, né, contextualizado, o que é que a gente pode inferir, tá? Então, primeiro, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei recente, né, apesar de considerarmos aí de 2018, então 7 anos, né, para uma lei não é muito tempo, tá? Então a gente tem uma lei que ela é relativamente recente, tá? E aí a gente tem alguns problemas quando envolve, na realidade, essa adequação. Né? E a gente vem exatamente atuando no sentido de apoiar a nossa área da computação, para que a gente possa galgar, né, degraus de adequação mais fortes, mais contundentes. Né? Então, nesse desafio aí com relação à compliance, primeiro a gente tem a deficiência de que nós não somos da área jurídica e precisamos fazer a interpretação de um texto jurídico, tá? Então, vejam, por vezes aí na sua formação, principalmente de nível superior, você deve ter uma cadeira, né, um componente curricular que fala sobre as questões éticas, que fala sobre direito na informática. Então, a gente vem com o marco civil da internet, por exemplo, tá? E, além destas, né, nós teremos, então, né, a condição também de falarmos sobre a LGPD e trazer algum entendimento prévio, né, para que você, quando chegar, enquanto um egresso de curso superior na área da computação, por exemplo, você já possa ter um olhar com algum teor de maturidade, né? Mesmo que ainda incipiente, mas é diferente daquele que nunca teve a oportunidade em sua graduação, por exemplo, de estudar sobre o Marco Civil, sobre a LGPD, sobre a lei à informação, tá? Então, um problema que nós temos hoje é a interpretação correta da lei. Ou seja, se eu não sei o que deve ser feito, ou se eu interpreto erroneamente o que deve ser feito, então o como vai ser feito, que é o que nós precisamos definir, fatalmente ele será também considerado como ele terá um insucesso muito grande, né? Porque se o que deve ser feito já está com interpretação errônea, então como nós vamos implementar isso, certamente ficará muito distante, né, do que a lei estabelece, tá? E o que nós não encontramos hoje, em geral, na área da computação, são os chamados guidelines, né? São instrumentos ou recursos fundamentados na LGPD, né, voltados para os sistemas de software. Tá? Ou seja, então nós temos uma dificuldade em interpretar a lei e a gente não tem nenhum tipo de manual, nenhum tipo de
guia, né, que oriente nesta implementação. Tá? E, claro, né, conforme nós dissemos antes, né, não cumprir LGPD faz com que a gente tenha uma vulnerabilidade ante a regulação, gerando algum tipo de sanção. Tá? Então, processamento de dados pessoais, eles efetivamente vão precisar observar a Lei Geral de Proteção de Dados ou a LGPD. Ok, pessoal? Então, esses são problemas que a gente vem observando aí atinentes à nossa área, né, da área de software, especificamente de sistema de software. Né? Então, os nossos colegas aí, analistas de sistemas, programadores, projetistas de sistemas, em geral, eles têm reportado essas dificuldades, tá? E o nosso trabalho, né, junto com muitas outras iniciativas, é exatamente dar apoio e suporte para que nós alcancemos um nível de maturidade melhor, um aperfeiçoamento na interpretação da lei, culminando assim em produtos de software que cumpram a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, falamos muito sobre essa sigla LGPD. Então, o que é que vem a ser, então, essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, como o nome já rotula, é uma lei, tá? Então, é uma lei que, inclusive, tem sua numeração e sua referência. Então, se vocês, nesse momento, em algum momento, vocês colocarem aí sobre LGPD, então, vocês vão ver lá a referência da Lei 13.709, tá? Essa lei 13.709, ela é de 2018, tá? Então, ela é uma sigla, né? Então, a sigla Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lei número 13.709, de agosto de 2018, tá? Então, o que é que essa lei estabelece? Tá? Então, quando a gente fala no compliance, nessa adequação, então, o que é que a lei, então, traz como obrigação a ser realizada, por exemplo, para quem é um analista de sistemas ou programador e deseja, fortemente, cumprir a lei, tá? Então, primeiro nós temos 10 bases legais. Nós não vamos nos ater a cada uma das bases legais, porque primeiro o texto jurídico, então a gente tem um diálogo aqui técnico na questão jurídica e também tanto quanto denso, tá? Então, vocês acessando a LGPD, né, a 1379, vocês vão observar lá, primeiro, as 10 bases legais. O que são estas 10 bases legais? Estas bases legais, elas especificam os fundamentos para que você ou nós possamos, qualquer produto de software, ele possa ou ele tem habilitação para processar dados pessoais. Tá? Então, essas bases legais, elas representam, então, aquilo que você defende. Olha, eu processo dado pessoal de acordo com a base 1, de acordo com a base 2. Eu estou fazendo um cumprimento de contrato. Não, eu estou fazendo aqui para fins acadêmicos, por exemplo. Então, rotulados todos os elementos, todas as autorizações, tá? Para que o dado pessoal possa ser processado, para que ele possa ser explorado e manipulado. Então, estas são as 10 bases legais. Tá? E aí nós temos também 10 princípios. Então, tem um artigo das bases legais e logo posteriormente tem lá os princípios que estabelecem, que são estabelecidos, melhor dizendo, pela Lei Geral de Proteção de Dados, e que ela é uma sintonia entre o interessado em fazer o processamento de dado e o titular do dado pessoal, certo? Então,
O que é um princípio, por exemplo, tem lá, olha, todo processamento de dado pessoal, ele precisa ter o princípio da finalidade. O que é a finalidade? O titular, ele tem que ter ciência, né, a que se destina aquele processamento. Então eu vou processar o dado pessoal porque eu preciso saber a remuneração média, né, de uma população em uma determinada região aí de Santa Catarina, aí da cidade, enfim, que vocês estão, tá? Bom, então, qual é a finalidade? Não, eu preciso saber qual é a remuneração média. Isso é uma finalidade. Bom, o titular de dado, sabendo dessa finalidade, ele autoriza, ou seja, eu autorizo, vocês autorizam que a empresa faça esse processamento. Se a gente autorizar, ok, né, ela faz o processamento. Se eu não autorizar, ela não pode, tá, fazer esse processamento. Tá? Então, é o princípio da finalidade. Tá? Então, nós temos uma lista de 10 princípios e esses 10 princípios eles precisam ser cumpridos todos. Tá? As bases legais, a gente precisa cumprir pelo menos uma. Tá? Então, das 10 bases legais, a gente cumpre pelo menos uma, nós já estamos adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. E os princípios a gente cobre todos, né? Devem ser cobertos todos os princípios. Tá? Então, são os dois fundamentos da LGPD. Tá? São as bases legais. Né? Você processa dado pessoal com base em quê? Então, tem lá 10 bases que você precisa identificar, né, e justificar nelas, ou nela, tá? Pelo menos uma delas, você precisa justificar, então, o seu processamento. E os princípios. Você cumpre os princípios e pelo menos uma base legal. Tá? Então, esse é o fundamento. Né? Estes são os fundamentos do processamento de dados pessoais no Brasil, a partir de agosto de 2018, quando então foi promulgada a LGPD. Claro, né, a gente tem um ano aí de vacância, né, para que a lei pudesse entrar em vigor, mas enfim, é neste sentido que a lei estabelece, neste momento, né, neste período, na realidade, que a lei já vem estabelecendo as regras. Então, é um período de adaptação né, então hoje nós já temos uma lei que ela já vem, né, nós podemos considerar aí há anos, né, já se aproximando aí de uma década de promulgação da lei. Tá? Bom, nesta lei também nós encontramos, né, 3 tipos de dados pessoais. Tá? E estes 3 tipos, né, essa questão dessa tipificação do dado, ela também estabelece diferenças, né, para mais, né, em algumas delas. Né? Então, nós temos as 10 bases legais. A depender do tipo de dado, você pode ter algum tipo de especificidade, né, ou de demanda, né, ainda mais aperfeiçoada ou maior, que você precisa se reportar ao titular do dado. Então, são 3 tipos de dados que a LGPD estabelece. É o dado pessoal, tá? Segundo, é o dado pessoal sensível. Né? O que é um dado pessoal sensível? Todo tipo de dado seu que envolve sua crença, questões de saúde. Né? Então, são exemplos de dados sensíveis. Tá? Então, para processar esse tipo de dado, a gente, então, necessita de uma atenção maior, tá? Por exemplo, para evitar qualquer tipo de ação discriminatória. Então, imagine aí que um plano de saúde, ele começa a, um exemplo tópico aqui, fazer buscas por produtos, medicamentos, por exemplo, que você compre, seu pai, sua avó, enfim, né? Um ente seu compre. E esse plano de saúde, ele começa a observar, né, ou ele começa a receber dados pessoais das compras que você ou que essas pessoas fazem na farmácia.
E aí, no momento que ele vai, por exemplo, precificar um plano de saúde para você ou para qualquer uma destas pessoas, que ele já tem, né, digamos assim, as escuras, né, a informação a partir do dado pessoal de compra de medicamentos, que você, né, ou que eu, enfim, qualquer pessoa está com algum tipo de comorbidade, com uma doença, tá? E aí ele começa a modificar sua precificação, por exemplo, exatamente por essa questão. Tá? Então, entendam, o titular de dado não foi informado sobre isso, né? A farmácia compartilhou dados, né? Compartilhamento de dados é um tipo de processamento, então ela compartilhou dados pessoais que o titular não sabe, né? Em síntese, ele não está informado, e a empresa, né? Aquele plano de saúde, né, na hora de ele fazer precificação, né, da sua mensalidade, ele vai fazer também à luz dessa situação. Tá? E isto você não está sabendo. Tá? Então, este é um exemplo de um processamento de dado pessoal sensível relacionado à saúde do titular do dado. Tá? Então, é uma ação discriminatória, né, e que ela está à luz de não cumprimento, né, da LGPD, inclusive a revelia do titular do dado. Tá? E, por último, nós temos os dados que eles são de crianças e adolescentes. Tá? Então, os children, por exemplo, os menores, né, eles não podem, eles não têm um aval, e aí a gente faz uma imersão, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente faz uma imersão e vê que a criança e o adolescente, ou seja, o menor de 18 anos, ele não tem ele não tem a condição de, por exemplo, autorizar um processamento de dado pessoal. Né? Ele tem pessoas que são maiores de idade, que são responsáveis, né, por ela, né, ou por ele, e essas pessoas que são responsáveis é quem deve autorizar ou não o processamento do dado pessoal. Então, percebam aí que a gente já tem, né, não apenas o titular do dado e o interessado ou interessada no processamento do dado. Nós já temos a participação de um terceiro confiável, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um terceiro confiável que é quem, né, tem a guarda, que nós chamamos a tutela, né? A tutela do titular do dado. Né? E essa tutela faz com que a autorização ou não, ela não venha a partir do titular. Porque o titular é a criança ou adolescente, mas a pessoa que é responsável pela criança ou pelo adolescente. Tá? Então, estes são os itens, né? A classificação ou tipificação do dado para a LGPD. Tá? Então, por fim, o que é que nós temos mais aí na Lei Geral de Proteção de Dados? O que é que nós encontramos também, fazendo uma síntese da lei? Ela não é uma lei extensa, tá? Então não assusta, né? Recomendo que vocês, a posteriori, né, vocês se dediquem um momento para fazer a leitura dessa lei, né, e observar, né, aquilo que é o seu direito enquanto titular do dado. Tá? Então, as últimas sessões da LGPD, então, ela traz alguns requisitos, né, de segurança, boas práticas e governança, e estes elementos, né, que estão aí pontuados no nosso item 4 do slide, eles são muito vinculados à parte de sistemas de software, né, ao uso da tecnologia da informação, tá, para o processamento de dados pessoais, para a conformidade. Tá? Então, são itens, né, são seções que elas são muito próximas de um linguajar, né, de uma redação que a gente consegue compreender, principalmente quem atua ou tem alguma expertise relacionada à questão da segurança da informação. Então, inclusive herda muita coisa, né, da segurança da informação nas seções referentes à segurança, requisitos, boas práticas e governança. Tá? Então,
se nós pudéssemos agora, né, fazer uma distinção, nós poderíamos dizer que esses itens da seção 4, né, eles são muito mais voltados para a segurança da informação, para o uso adequado da tecnologia da informação, em compliance com a LGPD, né, e aí entra os sistemas de software, tá? E os outros 3 itens, né, desse nosso slide, eles são questões técnicas no aspecto jurídico, tá? Então, nós teríamos aí as bases legais, os princípios e a tipificação dos dados como elementos das ciências jurídicas, né? E aí há toda uma dificuldade, né? Conforme a gente já tratou anteriormente, há toda uma dificuldade no aspecto da melhor compreensão, tá? Então, quando vocês estiverem lendo lá sobre as bases legais, vocês saibam que, né, olhe, né, o meu software ou o software ele precisa cumprir uma dessas bases legais, né? Ou até mais de uma, mas pelo menos uma, tá? E aí, quando vocês veem lá os princípios, bom, então o sistema de software ele precisa cumprir estes princípios, tá? E aí, né, a depender de qual idade você tenha, você observa, né, qual é o tipo de dado que se aplica a você. Então, abaixo de 18 anos, o Estatuto da Criança e Adolescente, aí entra o dado de criança e adolescente, aí vocês vão ver que há uma seção específica para destacar, né, para o processamento de dados deste tipo, o que, né, além do cumprimento, né, qual é as minúcias da base legal. Então, você escolhe uma base legal, mas é para o processamento de um dado pessoal de um adolescente, então o que é que você precisa se preocupar mais? Bom? Então, espero que eu esteja sendo didático, tá? Então, estou aqui à disposição também, professores, se quiserem fazer qualquer tipo de intervenção, tá? Bom, pessoal, então nós estamos, né, num programa de doutorado e nós temos investigado, né, algumas dificuldades, enfim, né, algumas lacunas, né, conforme a gente tinha mencionado antes, algumas questões que de repente que elas vão substanciar a nossa tese, né, e a nossa contribuição com a ciência e a computação. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, uma vez já contextualizada a questão, né, do dado pessoal e da lei, né, mostrar agora o que é que nós temos encontrado de dificuldades relacionadas exatamente à adequação, né, ao compliance de sistemas de software, tá? Então, esse é um material que nós estamos desenvolvendo, que é para quem já tem algum tipo de expertise com a pesquisa científica, né? Nós estamos falando de um mapeamento sistemático da literatura, né? Por ser sistemático, então tem todo um protocolo, que inclusive nós tivemos a atenção de colocar aí no slide. Então, esse é um material que nós estamos desenvolvendo, né, para fazer posteriormente a publicação, tá? Então, o que é que a gente busca neste mapeamento? Nós, né, já temos resultados que nos trazem aí à tona algumas questões de interpretação legal, né, da dificuldade com relação à questão aos guias, né? Nós já temos isso como produto, né, da nossa pesquisa, e agora nós queremos ver, né, mais próximos, né? Então, nós temos um trabalho que ele vem aí até 2023 muito forte, e nós precisamos, nós 2024, o primeiro semestre, então a gente tem aí uma lacuna aí de mais um ano para que a gente possa fechar esse trabalho e então fazer a publicação, tá? Então, é um mapeamento sistemático da literatura, né? Nós temos tanto mapeamento sistemático como revisão sistemática. Nós não seguimos pela revisão sistemática, e aí vai a dica, né, para quem esteja fazendo trabalhos de iniciação científica, ou pesquisa científica, né, porque a revisão sistemática ela exige que seja um tema com uma vasta literatura disponível, que tenha uma ampliada discussão. Então, como nós temos uma lei que ela é recente,
De repente, se nós entrássemos pela revisão, nosso receio era a gente limitar demais, né, o trabalho e começar a ter algum tipo de perda relevante. Então, nós fomos para o mapeamento, que ele tem um rigor científico, ele tem uma aceitação científica similar da revisão, mas com uma permissividade maior de aceitação de trabalhos primários, né, de estudos primários. Tá? Então, eu não sei se a projeção aí está legal, porque, né, a imagem ela é muito ampliada, mas o que é que eu posso compartilhar com vocês com relação a essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo, né? Nós temos, em geral, pessoal, muitos requisitos da LGPD que eles, apesar de não estarem, apesar, né, de estarem, desculpa, mapeados, mas eles não estão implementados, tá? Então, nessa imagem que vocês têm aí, né, na disposição aí do lado esquerdo, tá? À esquerda do slide, nós temos dois grupos, tá? Então, o grupo superior são o que nós chamamos de requisitos realizados. Requisitos realizados são aqueles requisitos que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece e que eles, em geral, estão implementados no sistema de software. Tá? Então, ou seja, especificamente, há uma codificação, né? Há um tratamento no próprio sistema destes requisitos. Tá? E abaixo nós temos a listagem que nós chamamos de requisitos conceituais. Então, o que foi que nós encontramos muito na literatura? Nós encontramos muito conceito do que deve ser feito, mas em menor proporção, né, implementação dessas propostas. Então, em geral, os estudos primários, né, os artigos, eles trazem a contextualização e a conceitualização a respeito de requisitos para adequação à LGPD, né, para o compliance LGPD dos sistemas de software. Mas em um número mais reduzido, nós temos a implementação do que foi contextualizado. Tá? Então, aí mostra que primeiro, a gente não tem todos os requisitos da LGPD, que eles estão mapeados, tá? Então já há uma lacuna aí, e destes que estão mapeados, ainda menos aqueles que estão implementados. Tá? Então, esse é o que está à esquerda da imagem. E à direita, a gente traz, então, o que foi que nós encontramos aí dos artigos primários referentes a boas práticas, né? Lembrando do slide que nós colocamos lá, né? Os requisitos, né? A segurança, os requisitos e boas práticas que vêm na LGPD, tá? Então, à direita, nós temos as boas práticas que nós encontramos, tá? Nos slides mais à frente, a gente vai ter condições de adentrar a cada um destes itens, tá, pessoal? Porque a imagem pode aí não estar muito nítida. Peço desculpas por isso. Então, o que é que nós temos de boas práticas? A utilização do Privacy by Design, que é uma padronização da BNT, já muito conhecida, que se é utilizada. Então, nós temos os usos de framework, nós temos os usos de checklists, como boas práticas para aferir, né, se o sistema de software, por exemplo, ele está cumprindo uma das 10 bases legais e os princípios que estão estabelecidos, que a gente já sabe, né, pela questão dos requisitos, conforme mostrei para vocês, né, que há uma lacuna grande no cumprimento dos requisitos. Tá? De bases legais, nós temos a questão do consentimento. Né? Essa parte do consentimento, pessoal, ela é uma parte que a gente poderia fazer uma palestra só dela, tá? Então a gente não vai poder se ater. Mas o que é o consentimento? O consentimento é uma base legal que eu pergunto ao titular do dado se ele me autoriza a fazer aquele processamento do seu dado pessoal. Tá? Então, esta é a base legal
estabelecida pela LGPD como consentimento. Então, eu estou fazendo um processamento de dado pessoal com consentimento do titular do dado. As outras bases legais, elas desobrigam, né, a gente ter o consentimento. Ou seja, se você tem, né, o aval de uma das 9 bases legais, diferente da do consentimento, você não precisa pedir permissão ao titular, tá? Mas aí o consentimento não. O consentimento, ele é, inclusive, muito sensível, né, muito delicado, porque o titular do dado, ele precisa ser previamente informado. E, de repente, o titular, ele pode, em um momento, consentir e, outro momento, não consentir. Né? Ou seja, ele dizer, olha, eu não quero mais que você use o meu dado pessoal. Tá? Então, essa é uma gestão que é desafiadora. Né? Isso aí é um desafio para a área de software, né? Para a área de sistema de software, que é uma interação constante com o titular do dado, né? E não pontual. Você consentiu, então, né, não há mais nada o que falar. Né? Diferentemente, né, então a gente tem o opt-in e o opt-out, né, que são termos técnicos. Então, eu posso consentir, então eu posso fazer o opt-in, consentindo com o processamento, mas eu tenho que ter o direito, né, precisa ser observado o direito, que aí eu posso em algum momento dizer, não, eu não quero mais. E aí, né, o meu dado pessoal, voltando lá ao exemplo da vitamina, né? A vitamina não vai poder ser mais formada com um dos ingredientes, que é o meu dado pessoal. Então, se você tem lá a maçã, a pera, a banana, para fazer a vitamina, então no momento que o dono da uva, assim, da banana, tire a banana, né? Ou tire aqui a pera, então a vitamina vai ser feita sem aquele ingrediente. Então, esta é uma relação direta com o consentimento. Antes eu tinha o consentimento, né? Outrora eu tinha o consentimento do meu titular, mas agora eu não tenho mais. E eu preciso agora processar o dado, gerar informação sem aquele dado ou sem aquele conjunto de dados específicos, tá? E por fim, né, nessa lista que tem aí a base legal, que é uma lista maior, à direita, que são os princípios, tá? Então, em geral, o que nós identificamos? Que os princípios, eles têm sido observados. Ou seja, quem implementa, né, fazendo uma junção aí das duas partes da imagem, então, aqueles requisitos que são implementados, eles, em geral, eles estão atentos aos princípios da LGPD. Estão atentos a apenas uma base legal, ou seja, nós temos outras 9 bases legais, né, em que há uma lacuna na literatura sobre, né, como é que está sendo feito isso pelos sistemas de software, tá? Mas os princípios, em geral, eles têm integralmente estão sendo observados para aqueles que estão implementando. Então, lembrando, né, à esquerda aí da figura, a gente tem os requisitos que eles estão, requisitos conceituais e os requisitos que são efetivamente implementados. Tá? Então, esses implementados, que nós chamamos de requisitos realizados, estes que são realizados, voltando aí agora para o lado direito, eles, em geral, observam os princípios da LGPD. Então, eles estão em conformidade com relação aos princípios, porém, né, eles são em menor quantidade e, em geral, só observando uma base legal que nós entendemos que essa é uma base legal, é muito mais delicada e que realmente ela exige uma atenção muito maior, que é o do consentimento. Tá? Então, nós formamos aí a partir dos resultados que nós alcançamos, né, nós geramos esse radar, né, e esse radar aí a gente distribui pelos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, nós temos aí na imagem, né, a lista de todos, né, de todos os princípios da LGPD, e quando, né, nós
estamos pensando no princípio, né, qual é o termo mais comumente pensado aí pelos nossos projetistas de sistemas, analistas de sistemas, programadores. Tá? Então, o que é que essa imagem nos traz de informação? No momento em que se pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, a temática mais evidente na mente, né, dos nossos colegas profissionais da área da engenharia de software e desenvolvimento de sistemas é na privacidade. Além da privacidade, eles também se preocupam com os aspectos legal. Então, vejam aí que a gente tem, né, quanto mais, né, a linha tende para fora, né, do ar, porque há uma incidência maior de trabalhos que mencionam preocupações com relação à privacidade. Então, observando a imagem, a gente vê principalmente 3 pontos. Né? O primeiro ponto é a privacidade, o segundo ponto, que está logo ao lado da privacidade, é a legalidade, e o terceiro, né, que é o security, que é a segurança. Tá? Então, vamos assim, são os três as três referências, né, as 3 maiores referências que os nossos colegas da área eles buscam quando pensam no cumprimento, né, dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, os aspectos de privacidade, de legalidade e segurança. E aí, com uma menor incidência, nós temos o compliance, que é a adequação, ou seja, em geral, eles estão observando, né, o que é que a lei estabelece como regra e como é que a gente vai implementar isso. Né? Temos aí também Data Protection, né, que é a proteção do dado pessoal, e acima a legislação aplicada. O que é essa legislação aplicada? É observar exatamente as minúcias da lei para alcançar a conformidade. Apesar, né, desse item ele ser de menor incidência, mas ele é fundamental porque nós não podemos ter uma interpretação errada da lei. Conforme eu disse, essa interpretação errada ela vai nos levar a um insucesso. Né? Mas não é apenas a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que ela é transversal. Então, vejam que eu falei aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é preciso observar, né, os elos da Lei Geral de Proteção de Dados com outras legislações. Então a LGPD não faz uma menção explícita. Tudo bem, mas se ela faz uma conexão com outra lei, é preciso observar os postulados legais desta outra lei. Tá? Então, a legislação aplicada mostra a gente observar a LGPD, né, e a sua vinculação com as outras leis. Tá? Inclusive até, pessoal, com as leis internacionais. Né? Por exemplo, quando a gente fala em computação em nuvem. Tá? Então, para a empresa, ela hospedar, por exemplo, o nosso dado pessoal fora do Brasil, com a LGPD, esse país onde está efetivamente, né, vamos chamar assim, o hard disk, né, o elemento, né, o banco de dados, tá? Esse país, por exemplo, ele precisa ter uma lei que seja, né, similar ou que ela defina regramento para a privacidade de dados, tá? De dados pessoais, ou seja, processamento de dados pessoais. Então, se eu tenho uma empresa, essa empresa ela está sediada no Brasil, mas os meus dados eles vão ser armazenados em outro país, né? Então, meu data center ele está em outro país, este outro país ele precisa ter uma lei que se comunique, que seja similar com a LGPD, tá? Para que eu possa pegar o dado e fazer, né, com que esse dado seja armazenado nesse data center. Tá? Então, percebam que é uma estrutura que, apesar de ser uma lei brasileira, mas ela vai proteger o dado pessoal.
em todo tipo de processamento, independentemente das questões geográficas. A gente sabe que com o advento da internet, nós temos, né, a possibilidade de estarmos migrando, né, fazendo compartilhamento e armazenamento de dados de uma forma muito rápida em regiões distintas. Tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz um item, né, muito precioso com relação ao compartilhamento de dados, que é exatamente a relação de respeito à ética, né, no processamento de dados pessoais deste outro país. Tá? Então, você como brasileiro, mesmo estando no exterior, se o processamento do seu dado pessoal acontece no Brasil, ou você brasileiro, né, e alguém que é estrangeiro e vem para o país, né, na hora que ele adentra, né, ao espaço geográfico brasileiro, ele passa a ser amparado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele também, apesar de não ser brasileiro ou brasileira, no momento em que ele está em solo brasileiro, na localização, né, do Brasil, né, no plano aí geográfico brasileiro, ele passa também a ser atendido, né, ou assistido pela legislação do nosso país. Tá? Então, vejam que não é, né, apesar de ser uma lei, como eu disse a vocês, uma lei simples, uma lei pequena no seu conteúdo, mas ela traz uma robustez até que envolve aí, direito internacional, enfim. Então, por exemplo, a gente tem outras leis de privacidade de dados aqui na América Latina, né? A Argentina, tem o Chile, tem na América do Norte, então, né, o Canadá tem, e a União Europeia, né, que tem a GDPR, que é o Regulamento Europeu, e esse Regulamento Europeu ele foi a fonte da LGPD. Então, se vocês em algum momento tiverem curiosidade de ver sobre a GDPR, né, GDPR, vocês vão perceber que muito do teor da GDPR foi utilizado pelo legislador no Brasil para construir a LGPD, tá? Então é muito próximo, né? Muito similar, né? A LGPD com a GDPR, tá? E percebam que a gente, né, rotineiramente tem notícias a respeito de investigações e até mesmo sanções que são aplicadas com relação à questão de privacidade de dado pessoal. Então, se essa notícia estiver, por exemplo, estiver sendo referente ao Brasil, é LGPD. Se for na União Europeia, né, todo o bloco, eles se utilizam da GDPR. Tá? Então, outros resultados que nós temos aí alcançado na nossa pesquisa, né, que a gente compartilha aqui nessa palestra, né, já ir se encaminhando para o final, nós temos alguns tipos de recursos. Então, essa tabela que está sendo aí projetada no slide, né, ela tem uma classificação em 3 tipos. O primeiro são tecnologias, o segundo são técnicas, né, então, tecnologias, técnicas e padrões, né, padrões técnicos que são estabelecidos e que são utilizados em geral pelos colegas da engenharia de software, né, os profissionais aí de desenvolvimento de sistemas, para alcançar a adequação, né, para alcançar o compliance LGPD. Então, em tecnologias nós temos muito conhecidas, que é a assinatura digital e a criptografia, tá? E aí vem um novo, né, uma inovação na criptografia, que é chamada né, Identification, tá? E também temos, né, o que está se falando muito atualmente em tecnologia, que é a blockchain, tá? Então a blockchain tem sido um aliado, uma tecnologia aliada, né, no cumprimento aí da LGPD, tá? Com relação a técnicas,
conforme a gente tinha mostrado lá na imagem, e aqui, né, trazendo de uma forma mais legível, nós temos o uso de guias, checklists, framework. Então, esse checklist, esses guias, por exemplo, é para que o analista de sistema, o programador, ele possa observar quais são os requisitos, né, que precisa ser cumprido. Então, no momento que ele está projetando um software, né, ele observar como é que eu cumpro, né, essa base legal, como é que eu cumpro esse princípio da LGPD. E aí ele vai fazendo a sua marcação e vai observando, né, o que é que esse guia estabelece como uma boa prática, tá? E aí, nesse caso, é exatamente uma lacuna que nós identificamos, que esses checklists, né, e esses guias, eles não tratam, né, a LGPD especificamente, então ele trata sobre segurança da informação, e aí faz alguns aportes à LGPD, tá? Mas aí nós não temos, né, algo que seja específico para o compliance de sistemas de software, né? Então a gente encontra, por exemplo, guias também de sistemas de informação, mas que não está, né, especificamente relacionado com sistemas de software, por exemplo, o que a gente está aqui como objeto da nossa apresentação desta tarde. Tá? E por último, né, não menos importante, são as normas técnicas, né, que nós habitualmente já conhecemos, tá? Que são, por exemplo, as normas da ABNT, de Segurança da Informação. Então, toda a família 27000, né, que aí a gente tem a 27001, a 27002, e a ABNT, ela, mais recentemente, ela lançou, né, uma norma baseada exatamente na Lei Geral de Proteção de Dados e incorporou a família 27000, que é a norma técnica 27701. Tá? Então fica aí também a sugestão, né, e a dica de leitura a posteriori, que nas minúcias da LGPD, né, o que nós temos hoje de um instrumento muito interessante e muito robusto, referente à adequação, né, a lei é a norma ABNT 27701. Tá? Lembrando, a norma 27701, ela é de processo, ela não é relacionada a sistemas de software. Né? Então, ela ajuda, mas ela não é completa, ela não está voltada, por exemplo, aos processos da engenharia de software. Ela é voltada para os processos organizacionais. Né? Então, no escopo organizacional, a gente tem a norma 27701 e a gente pode fazer uso dessa norma. Né? Então, o foco dela não é, por exemplo, a engenharia de software. O escopo dela, se a gente pudesse fazer aqui uma comparação, é, por exemplo, na engenharia de processos. Né? Claro, em alguns momentos, assim como nós temos nas sessões de segurança, boas práticas e requisitos da LGPD, em alguns momentos, a redação da 27701, ela é muito próxima, né? Até mesmo presente, né? Quando a gente fala dos processos da engenharia de software, tá? Então, é realmente uma documentação bastante rica, né? E aí nós temos outros padrões, como o CIS Control, né? Que é um padrão também muito utilizado para a segurança da informação em geral, e aí, né, a TROC também entra no bojo da privacidade de dados, tá, pessoal? Mas é importante, né, a gente entender que a questão da privacidade de dados, ela não se limita à segurança da informação. Conceitualmente, como a gente viu lá no início, né, então, a informação ela não é do titular do dado pessoal. A informação ela é de quem faz o processamento. Tá? Quando a gente fala em dado pessoal, em LGPD, tá? Nós não tratamos na alçada da segurança da informação, a gente trata na alçada da privacidade de dados. Então, ela é anterior à segurança da informação. É claro, né? Ela complementa, né,
a segurança da informação, ou a segurança da informação, ela é suplementada a partir, né, da observância da privacidade de dados pessoais, tá? Então, há uma sinergia, é fato, mas são elementos, são coisas, são questões distintas, tá, pessoal? Então, muita atenção aí nessa diferença, tá? Bom, então, nós estamos aqui chegando aí ao final da nossa palestra, né? Esperamos que tenhamos sido didáticos também e que, de alguma forma, foi possível aí transferir algum tipo de compartilhar, né, conhecimento com vocês, né? Estamos à disposição, eu pertenço aqui ao Instituto Federal de Sergipe, né? Então estamos aí na mesma rede, no campus Itabaiana, aqui próximo da capital do estado. Pertencemos aí a um grupo de pesquisa do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Então, aí, de repente, mais à frente a gente pode se encontrar em algum evento, enfim, ou até mesmo produzirmos algum material, né, algum artigo juntos, ok? Fica já o convite. Professor Wesley, agradeço mais uma vez e devolvo aqui a palavra. Então tá bem, professor Cleberton, que bom conseguir voltar do médico, né, para o encerramento, e avisar ao professor que já preparei um questionário para os meus queridos alunos do curso técnico. Nós temos a cadeira de gestão de TI e realmente agora no mês de novembro entra o compliance mesmo como tema e o IT, o COBIT, etc e tal. E aí a sua palestra por isso a gente está gravando ela para passar para eles aí. Professor Wesley, tens alguma pergunta para o professor Cleberton? Tenho, sim. Tudo bem, professor? Agora eu estou na outra sala aqui, o professor Fábio já voltou. Só me permita aí fazer das boas-vindas aí, professor Fábio, que é um colega de avaliação, né, professor Fábio? Que bom que está de volta. Saúde aí. A minha pergunta principal é como que essa parte de garantias, né, das seguranças, assim, atendimento às garantias de segurança, ela olha a parte de dados que são adquiridos por alguns dispositivos inteligentes. Por exemplo, a gente teve esse problema recente aí com os aspiradores, né? Que vazaram dados dos aspiradores, dados sensíveis, fotos, tudo mais. Então, estão sendo utilizados para fazer identificação de padrão de consumo, de uso, né, dos ambientes. E também toda a questão do celular e dispositivos inteligentes vestíveis que rastreiam a gente, principalmente a parte de o uso, né? O que a gente gera de pegada digital. Né? Como é que a lei está preparada para isso? Principalmente porque, às vezes, o governo americano faz uma forçada de barra para deixar um backdoor, alguma coisa para eles poderem ter acesso a esses dados, né? Perfeito. Professor Wesley, essa é uma pergunta muito envolvente, muito atual, né? Veja, no desenrolar da pergunta que o professor fez, né, o professor falou muito já na etapa de processamento e resultado do processamento, que é a informação, tá? Então, como é que a gente observa aí a questão da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Então, vamos pegar a base legal do consentimento. Então, no momento em que o dado pessoal ele começa a ser compartilhado ou ele vai ser adquirido, seja de qualquer fonte, de qualquer forma, né? A aquisição do dado pessoal já é um processamento. Então, você observa o seguinte: quando você vai fazer a aquisição desse dado pessoal, essa base, esse dado, o titular já consentiu, ou há outra base legal prevista na LGPD que dá apoio para que esse dado seja compartilhado, porque para que, por exemplo, a inteligência artificial, ela precisa se municiar de dados. Então, o que ela vai fazer? Ela vai consumir os dados, isso já é o processamento, isso já é o liquidificador, mas antes disso essa base de dados
ela está, para ela estar em compliance, quer dizer, você tem fundamento legal para compartilhar esse dado. Então, se as 9 bases legais previstas não lhe dão aval, aí você vai para a base do consentimento. O titular do dado consentiu. Se ele consentiu, não tem problema. Então, você pode pegar esse dado, ou essa base de dados, que todos os seus titulares fizeram consentimento, você pode já compartilhar com uma IA, com qualquer tipo de motor de processamento. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem antes do processamento. Quando a gente pensa em IA, quando a gente pensa em BI, Big Data, enfim, todos esses elementos já são processamentos, então eles já estão em uma etapa a posteriori, entende? Então sempre é antes. Antes do processamento, eu preciso estar adequado à LGPD, ou seja, eu preciso cumprir uma base legal, eu preciso cumprir os princípios que tem lá. E um dos princípios é o meu titular de dado, ele consentiu, ele sabe qual é a finalidade, qual é o tempo, enfim, e outros princípios que ele disse assim, eu estou ciente disto e eu confirmo, eu concordo, eu consinto que eles sejam compartilhados. Não sei se foi claro na resposta, professor. Foi sim. A minha dúvida é mais quanto a essa parte, né, do uso. Por exemplo, no caso dos robôs, é esperado que eles tenham a visão do ambiente, né? Mas não era esperado que eles mandassem para um servidor os dados para um pós-processamento. Era mais para eles não se chocarem com os objetos do ambiente, mas ele foi mandado para um servidor, foram atribuídos rótulos, né, para identificar, por exemplo, quais eram os eletrodomésticos, quantos eletrodomésticos tinham na casa, traçar um padrão socioeconômico, né? Sim, é isso que foi a questão. Se tornou um aspirador espião. Isso, tipo Alex. Então, por exemplo, digamos que esse tratamento de dado que é dado, por exemplo, eu vou compartilhar o dado, isso é um processamento. Esse dado compartilhado, ele vai ser processado por um motor para uma finalidade, por exemplo, e ele depois vai pegar esse resultado e vai compartilhar com outro elemento. Então, essa triagem, ela precisa estar clara para o titular de dado. Ou seja, professor, em geral, assim, não pode ficar nada obscuro, entende? Não pode ficar nada por detrás da cortina, por detrás da câmera, né? Em geral, o que a LGPD, a GDPR, a PIPA e tantas outras leis de proteção de dados pessoais querem estabelecer assim, olha, entre o titular do dado e o dado pessoal não pode haver nenhum tipo de esconderijo. Tem que estar tudo muito bem claro, né? Mas a gente sabe que há dificuldades, né? Há desafios nesse aspecto, porque há interesses comerciais, né? Há um lobby muito forte com relação às empresas, e aí, né, nós não estamos aqui para ver a questão do mérito da questão, mas é fato, se nós tivéssemos o cumprimento integral da LGPD, muitos dos problemas e muitas discussões e até mesmo sanções que hoje nós, né, lemos e ouvimos acontecer ou ocorrerem, eles não iriam ocorrer, né? Então, se isso acontece é porque realmente ainda há um caminho, né, a ser percorrido em prol de um compliance em sua plenitude. Obrigado, professor. Então, uma salva de palmas para o nosso amigo Cleberton. Fechar o microfone, professor. Né? Agradeço, professor. Espero encontrá-lo em breve aí. Se precisar de nós. Uma salva de palmas e agradecer ao professor Cleberton. Eu me esqueci de abrir o microfone aqui. Espero encontrá-lo em breve aí em outras avaliações aí ou congressos. A satisfação será toda nossa, professor. Obrigado pelo convite. Se tivermos o link, lhe encaminho. Tranquilo, obrigado. Professor Wesley, satisfação também conhecê-lo e sucesso
aí em terras catarinenses, precisando aqui de Sergipe ou sergipanos, enfim, estamos aqui à disposição.